Agradeço na pessoa do Dr. Sérgio Fausto, Dr. Januário Antônio, ele mesmo também é um grande especialista na matéria, com um desafio adicional, porque ao meu lado estará Gonzalo Vecina, que todo mundo conhece como uma referência na área e um dos melhores e mais sedutores expositores nessa área. Então, a rigor, eu vou falar em pé para tentar pelo menos me diferenciar do Gonzalo Vecina e vocês não dormirem nesse intervalo, pequeno intervalo, sobre o tema jurídico. Esse outro aspecto, durante esse ciclo nós não tivemos nenhum expositor jurídico. E o auditório não é jurídico. Então, é preciso um esforço adicional para, sem fazer grandes referências à legislação ou a normas jurídicas, nem à linguagem dos juristas, fazer chegar um pouco uma leitura minha sobre por que o direito administrativo brasileiro é um obstáculo àquilo que o Januário colocou, a eficiência dos serviços de saúde e também as próprias parcerias do Estado na área de saúde. Ao mesmo tempo, ele pode ser um instrumento, e necessariamente será, para que essas parcerias se viabilizem, se nós entendermos que elas são, como parece ser consenso, um instrumento que tem funcionado para produzir bons resultados. Para fazer essa avaliação, eu vou partir de 2, 3 quadros só rapidamente. Um único inicial mais conceitual sobre a evolução do próprio direito administrativo e suas esquizofrenias, eu posso dizer assim. Num segundo momento, e nesse quadro é que eu vou tratar dos serviços de saúde na Constituição Federal, tentando mostrar uma leitura possível da Constituição que facilitaria que as parcerias tivessem uma viabilidade maior e também maior sucesso. Em seguida, uma análise de como essas parcerias também têm evoluído, seus problemas e propostas de aperfeiçoamento. Tudo isso no curto espaço de tempo de 30 minutos, por isso eu tentei fazer de forma bem sintética, grandes quadros e grandes conceitos só, para, enfim, compartilhar um pouco essas reflexões. Então a ideia é exatamente discutir o direito administrativo como obstáculo e como instrumento de fomento às parcerias. Essa é a ideia, um pouco de autocrítica do direito público, um pouco também de agenda de reformas desse direito que nós estamos necessariamente trabalhando. A ideia é também fazer um certo paralelo entre o direito administrativo que conhecemos e a evolução do Estado nos últimos anos. E mostrar que isto tem repercussões enormes no nosso tema. Primeiro é a discussão do direito administrativo tradicional. O direito administrativo que conhecemos no Brasil, ele tem uma profunda influência francesa e, ao mesmo tempo, ele parte, como os franceses, do binômio, de uma relação binária, a relação Estado-indivíduo, e o seu foco sempre foi a preocupação com a eficácia do poder, a eficácia do exercício do poder e a garantia do cidadão, tem aqui também uma plateia ao lado, a garantia do cidadão em face do abuso do poder. O foco do direito administrativo francês e foco do direito administrativo brasileiro durante muito tempo, e ainda em vários setores, é essa compreensão majoritária, é de sempre estar trabalhando com o binômio autoridade-liberdade, evitando o abuso e garantindo o cidadão. Para estabelecer isto, o direito trabalha com um conceito de prerrogativa e sujeição especial. Assegura ao Estado, através do direito administrativo, uma série de prerrogativas especiais que os particulares não têm, a possibilidade de interditar um estabelecimento sem ir ao Poder Judiciário, a possibilidade de retirar um carro que esteja num lugar equivocado, a possibilidade de estabelecer multas diretamente, sim, uma série de prerrogativas de constituição direta de obrigações e também de imposição de obrigações aos particulares e, por outro lado, uma série de sujeições especiais que os particulares não têm. Necessidade de fazer licitação, seguir um procedimento público com contraditório, ampla defesa, um certo detalhismo, processualismo na sequência da decisão. Isso tudo está relacionado, na origem, a um Estado que era singelo, muito mais singelo do que nós temos hoje. Um Estado homogêneo, sobretudo homogêneo, que tratava o particular de modo imperativo, com atos
individuais, imperativos e compulsórios, e que limitava a atuação do particular muito mais do que prestava serviços. A administração liberal, o berço desse direito administrativo que nós trabalhamos ainda fortemente no Brasil, embora não tenhamos mais um Estado liberal. Essas sujeições especiais, entretanto, elas têm um preço. Elas são, por um lado, uma armadura, elas são uma garantia do cidadão, mas, como diria bem o Martin Bullard, ela coloca uma defasagem no ritmo do Estado em face do ritmo da sociedade. Ela impõe uma série de cuidados, de precauções, de cautelas para o exercício do poder, que os particulares não precisam. E, por isso mesmo, conseguem agir com maior presteza e rapidez, numa velocidade muito superior. Você tem, portanto, um preço pelas sujeições especiais, um certo formalismo, detalhismo, processualismo muito intenso, mas que são percebidos como garantia individual, como um modo de evitar o arbítrio e a surpresa do cidadão. O problema é que essas armaduras, elas ainda foram pensadas para o ato singular, o ato individual, aquele que o Estado determina uma situação jurídica para o indivíduo, limita o indivíduo, que também aos poucos vem perdendo centralidade, como nós vamos ver. Tinha muito sentido no século XIX e até metade do século XX como o ato predominante do Estado, mas não é mais assim hoje, vamos ver. Sobretudo na área de serviços sociais e econômicos. Nas áreas de serviços sociais e econômicos, nós tivemos a primeira esquizofrenia. É que nós não temos, ou podemos perfeitamente dispensar, salvo algumas questões sanitárias e epidemiológicas, por exemplo, na área de saúde, o exercício da autoridade, mas, por outro lado, ao prestarmos serviços, estamos sujeitos a sujeições. Estamos sujeitos a todas as obrigações de acautelamento do abuso da autoridade, onde a autoridade não é exercida sequer. Eu estou oferecendo uma utilidade concreta ao cidadão, estou oferecendo um serviço de atendimento, estou oferecendo benefícios ao cidadão, não estou impondo ao cidadão nada, não estou determinando como um ato de autoridade isto, mas estou sujeito a uma série de regras acauteladoras próprias de uma atividade de exercício do poder. Isto cria problemas, ou seja, cria a dificuldade de uma máquina difícil, emperrada, pesada, na metáfora aqui, que já me foi criticada do cágado, enfim, não sei bem exatamente qual espécie, mas no mundo de hoje isso é bem diferente. No mundo de hoje, a administração não é mais unitária, ela não tem a homogeneidade que nós tradicionalmente pensamos no direito administrativo. Ela, para usar uma expressão de Enterry, é uma galáxia. Até usando um pouco, eu fiquei feliz quando vi a sua apresentação, havia lá uma série de planetas. É mais ou menos isso. Nós temos diversas entidades com perfis diferentes, algumas com regime misto de direito público, outras de direito privado, algumas com regime parcialmente público, parcialmente privado. Nós temos uma diversidade enorme de formas organizatórias hoje dentro da máquina pública, pretensamente mais flexíveis, quando é possível. Ao mesmo tempo, o próprio direito administrativo não é um direito administrativo mais focado apenas no exercício da autoridade. Ele estabelece um certo papel hoje de disciplinar relações multipolares, em que os indivíduos estão em conflito, as administrações estão em conflitos, e o Estado precisa organizar isto. Ou seja, hoje, quando um Estado autoriza, por exemplo, uma fábrica a se instalar no município, não está numa relação bilateral Estado-fábrica, ou donos da fábrica. A relação envolve os moradores vizinhos, envolve as ONGs relativas ao meio ambiente, envolve a municipalidade, envolve a região metropolitana, envolve uma série de atores e interesses que precisam ser consertados, né? Que estão exigindo que a decisão administrativa não seja unilateral e imposta, seja objeto de acertamento, entendimento, muitas vezes a partir do conflito mesmo, até. Muito bem. Isto, obviamente, tem relação com o aumento do papel da atuação do Estado, dos serviços que ele presta à coletividade, também da variação do papel do Estado. Hoje não apenas presta serviços, mas induz
a economia, induz a prestação do serviço, tem uma atividade conformadora e planejadora muito mais intensa do que no passado, o que torna relevante a produção de atos normativos. O Estado produz atos normativos numa intensidade febril. A relevância da sua missão também extraordinária hoje. Não se quer que o Estado se omita, ao contrário, se quer que ele atue, e atue com eficiência de uma forma o mais rápido possível. Atos favoráveis, e não tanto atos imperativos, ao lado dos atos imperativos, que continuam, claro, são muito demandados desse Estado. E o ato administrativo, como consequência, perde centralidade. Passa, como eu falei, a ser mais empregado a ideia de acordos, de compromissos, de pactos, para desgosto de muitos professores de direito administrativo que ainda pensam à luz do século XIX, porque não entendem por que o Estado pode atuar, obrigar, ele vai fazer um acordo. Se ele pode determinar, por que eu vou combinar? Por que eu vou negociar? Na verdade, num contexto de complexidade decisória que nós temos hoje, é mais eficaz acordar do que determinar unilateralmente. Será ineficaz determinar unilateralmente, simplesmente. E amplia-se o fomento público, ou seja, formas de indução, estímulo a que particulares que prestam serviços relevantes ao interesse público dinamizem, ampliem, fortaleçam a prestação desses serviços. De certa forma, coadjuvando e apoiando o Estado nas suas insuficiências. O fomento tem um desenvolvimento mais intenso a partir daí. Outra coisa complicadora é a presença, como eu já mencionei também rapidamente, dos terceiros interessados. Os terceiros interessados são aqueles que, mesmo não estando numa relação jurídica direta do Estado com aquele que vai receber uma qualificação jurídica, invocam hoje direitos fundamentais. Né? Querem participar à luz do direito fundamental ao meio ambiente sadio, ou à dignidade da pessoa humana, ou a princípios vagos que estão contemplados na Constituição brasileira de todas as formas, que colocam ainda maior incerteza ao regulador. O regulador que acredita que está estabelecendo uma norma regulatória válida, um desses terceiros interessados comparece com base na Constituição, vai ao judiciário e diz, não, nada disso, eu quero o meu tratamento diferenciado, eu quero que esse planejamento feito para o SUS não funcione para mim, eu quero outro tratamento, eu quero outra coisa. A forma, portanto, de invocação direta de direitos subjetivos, independentemente de relações jurídicas, Estado-cidadão, fundado a partir da Constituição, é um complicador adicional nesse processo que cria também judicialização. Há uma tendência, por isso, a um certo deslocamento cada vez maior da discricionariedade que no passado ficava com o gestor para os órgãos de controle. Os órgãos de controle também aprenderam que, ao usar as cláusulas abertas da Constituição, os princípios vagos e indeterminados que estão na Constituição, para impor obrigações ao Estado, independentemente da lei. Né? Às vezes até contra a determinação da lei. Fazendo um bypass na lei, o que é perigoso para a democracia, gravemente perigoso para a democracia, porque há riscos de corporativismo, de voluntarismo, de casuísmo, de judicialização intensa e de desordem nas políticas públicas. E o pior é que esse sistema de controle é um sistema complexo, com muitos atores. Então, o gestor, além da complexidade de decidir num contexto de vários interessados e com informações incompletas, encontra órgãos de controle em contradição, ou seja, o Ministério Público diz que o ato está legítimo, o Tribunal de Contas considera ilegítimo. Uma associação vai ao Poder Judiciário e consegue uma decisão contrária. Os órgãos de controle se estabelecem de modo contraditório, criando um impasse de gestão terrível. Outros órgãos usam uma visão de sociedade do direito típica do século XIX, centrada na autoridade, no exercício do poder, de exigir garantias e sujeições o tempo todo, onde elas não são necessárias. E outros são adeptos de um voluntarismo retórico importante, com um estímulo adicional à judicialização. Né? Esse é o quadro geral do direito administrativo, um tanto quanto cético e preocupante, que nós temos hoje. E esse espaço, né, esse lugar, é onde assentam as
os serviços de saúde, as parcerias, e essas dificuldades vão aparecer em todas as relações. Nós vamos ter judicialização, nós vamos ter visões antiquadas sobre o papel do direito administrativo, visões de Estado anacrônicas, nós vamos ter burocratização e formalismo no operar das parcerias, na compreensão delas, em todo momento. E o pior de tudo é que é possível extrair da Constituição, e é o único momento que eu prometo vou fazer menção a textos legais. Depois eu não volto mais a ficar invocando a Constituição, mas eu preciso invocar a Constituição porque ela expressa e permite uma leitura que eu não vejo sendo feita em matéria de saúde. E é preocupante, porque logo que surgiu o debate sobre as parcerias em 95, eu participei dele, a argumentação era simples: saúde é serviço público. Serviço público é uma área do Estado, é uma atividade do Estado submetida necessariamente ao regime de direito público. Como é submetida necessariamente ao regime de direito público, tudo que vocês estão propondo é inconstitucional. Porque o que está se propondo é que particulares assumam atividades na área de saúde, na área de educação, na área de ciência e tecnologia, porém, assumam um serviço público num regime de direito privado, com agilidade, com flexibilidade, sem necessariamente fazer licitação para adquisição dos seus medicamentos, ou seus serviços, ou seus equipamentos, sem ter servidores estáveis, com uma flexibilidade que os particulares têm demonstrado. Mas é serviço público, logo é uma atividade que a Constituição determina seja submetida ao direito público, com todas as suas regras. Não é bem assim. A Constituição usa dois conceitos de serviço público. Ela é ambígua no emprego da expressão serviço público. O primeiro sentido é um sentido orgânico. Ela utiliza a expressão serviço público para referir o aparato burocrático do Estado ou o aparato de organização mantido pelo Estado. Um exemplo disso é essa expressão aqui do artigo 37, inciso 13, onde ela diz lá, pessoal do serviço público. O pessoal do serviço público não é da atividade, é o pessoal do aparato burocrático do Estado. E essa forma de referir está em inúmeras normas da Constituição, esse uso orgânico. Porém, ela usa também em sentido material, sentido formal material. Ela menciona o serviço público como uma espécie de atividade pública, uma espécie de atividade estatal, submetida, sim, a um regime de direito público e, inclusive, um regime que é limitativo à iniciativa privada. Porque quando a lei ou a Constituição determina que uma atividade é serviço público, como atividade, aquela atividade automaticamente deixa de ser livre à iniciativa privada. É preciso que a iniciativa privada tenha uma delegação do poder público, já que a atividade é pública, é titularidade do Estado, receba uma delegação do poder público para exercê-la. Transportes, energia, todas essas atividades exigem delegação. Exigem que o particular seja ou um concessionário ou um permissionário de serviço público. É o caso desse dispositivo que menciona as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Aqui a atividade que é referida, não o aparato burocrático do Estado. Também há um número enorme de normas na Constituição usando a expressão serviço público nesse sentido de atividade. Muito bem. O que acontece com a saúde? Antes disso, deixa eu mencionar esse artigo que é central, o artigo 175 da Constituição. Ele delimita um pouco como é o regime dessas atividades. Diz lá, incumbe ao poder público, ou seja, é próprio do poder público, é a atividade dele, poder público, o exercício dos serviços públicos. Porém, para prestar serviços públicos, é possível que o particular compareça e se mostre interessado, ele precisa participar de uma licitação, receber uma delegação como permissionário ou concessionário, assinar um contrato com o Estado e respeitar uma série de direitos, direitos dos usuários, uma política tarifária. E a Constituição é clara em referir às empresas concessionárias e permissionárias de serviço público assinarão um contrato com obrigações que o Estado estabelecerá unilateralmente. Mas, além disso, o Estado, depois que assina um contrato,
é próprio do nosso direito isso, e do direito francês também, ele pode, ao lado, determinar mudanças no modo de prestação da atividade, porque a atividade é dele. Ele é o responsável, incumbe a ele. Ele é sempre responsável pela atividade que delega, através da concessão ou permissão. Este dispositivo é o central na Constituição em matéria de determinar qual é o regime dos serviços públicos como atividade. Muito bem. Na área de serviços de saúde, também temos uma ambiguidade. A Constituição usa de duas formas de referir os serviços de saúde. Ela fala genericamente dos serviços de saúde, alcançando tanto os serviços prestados pelo Estado como pelos particulares, dizendo que são serviços de relevância pública. Ela expressamente determina, ou, deliberadamente, não emprega a expressão serviço público aqui. Ela define que serviços de saúde são serviços de relevância pública. São serviços em que o Estado tem papel fundamental de regulação, de fiscalização, de controle. São serviços em que o Estado atua diretamente ou através de terceiros, terceiros que atuarão pelo Estado até, e, adicionalmente, pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Apenas em 2 lugares da Constituição a expressão serviços de relevância pública aparece. Apenas em 2 lugares. Aqui, no artigo 197, na área de saúde, e no artigo 129, inciso 2 da Constituição, quando trata do Ministério Público. E lá no Ministério Público, curiosamente, a dualidade de novo aparece. Há um sentido subjetivo, orgânico que aparece. O Ministério Público tem um papel institucional de garantir certos princípios da Constituição ao poder público e aos serviços de relevância pública, entendido as entidades que prestem serviços de relevância pública, sentido orgânico. Aqui o sentido é material, é atividade. Lá, sentido orgânico. Ou seja, a Constituição utiliza esses 2 pares de conceitos nos 2 sentidos, no sentido orgânico e no sentido material. Relevância pública, serviço público. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque é a única coisa que permite explicar vários dispositivos da Constituição, e a Constituição, todos sabem, não se interpreta em pedaços, ela se interpreta sistematicamente, a partir da conjugação dos dispositivos da Constituição. No artigo 198, a Constituição é clara em falar, agora em serviço público de saúde, mas ela está usando a expressão serviço público de saúde aqui em que sentido? No meu juízo, no sentido orgânico. Porque o que ela está tratando é de uma rede regionalizada, descentralizada, com direção única. O que ela está a afirmar, é claro que essa organização tem finalidades que são materiais, que são atividades, são serviços materiais, são atividades. Mas o foco do artigo 198 é o aparato, grande aparato mantido pelo Estado chamado SUS, que tem dentro dele órgãos públicos, dentro dele entidades públicas, dentro dele entidades privadas, dentro dele todo um sistema com diferentes regimes. Aí é uma pequena divergência com o doutor Januário. Eu não acho que existe um sistema público necessário no SUS. O SUS estabelece regras que são gerais, mas que podem ser vividas no regime de direito privado e no regime de direito público. A Constituição é claro dizer isso. Né? Há regras de garantia do cidadão, que tutelam a proteção do usuário, sem dúvida nenhuma, mas um hospital que atue no regime de direito privado obedecerá a essas garantias do usuário dentro de um regime de direito privado, com flexibilidade, com agilidade, fazendo a sua cotação de preços, as suas compras, sem seguir a lei de licitações. Não é imposição do SUS seguir a lei de licitações. Não é imposição do SUS fazer contratação de servidores estáveis. Poderá existir ou não contratação de servidores estáveis conforme o formato da entidade que integra o SUS, este grande complexo orgânico de prestação de serviços gratuitos, contínuos, universais ao cidadão. Portanto, aqui no artigo 198, quando se menciona serviço público de saúde, é preciso fazer a leitura de qual o sentido a Constituição está usando. E, a meu juízo, é o sentido orgânico. Pois, não fosse isto, realmente seria impossível fazer qualquer tipo de parceria. As parcerias possíveis seriam semelhantes aos do direito público, concessão, permissão. Não seria possível reconhecer a particulares uma forma de agir e de gerir hospitais públicos e hospitais cedidos pelo poder público que não o regime de direito público. E não é assim que funciona. Não é assim exatamente porque a Constituição diz
A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, e logo em seguida diz, de forma clara, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Ora, se é livre à iniciativa privada, não é atividade do poder público titularizada pelo Estado, em que o Estado só delega através de licitação. Eu posso, qualquer pessoa pode, desde que cumpra certos requisitos de polícia, criar um hospital privado e prestar serviços de saúde, porque é uma entidade livre. Eu não preciso da delegação do Estado, eu preciso da fiscalização do Estado, do controle do Estado, da análise do Estado, de que eu cumpro todas as normas de polícia. Mas a atividade não é pública. Se ela é livre, a iniciativa, ela não é pública. A saúde é uma atividade livre no país, ela é uma atividade de relevância pública. Ela também não é uma atividade econômica, em sentido estrito. Ela não é uma atividade que se possa exercer com liberdade plena, não é. O Estado sempre controlará, sempre fiscalizará, sempre normalizará e punirá aqueles que não observarem os requisitos próprios dessa atividade de relevância pública. Mas é isto que permite todas as flexibilidades que a gente tem e dos diferentes formatos do sistema de parcerias do Estado na área de saúde. Senão seria tudo inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. E a Constituição é clara em dizer que esta presença das instituições privadas não só é permitida, como ela se fará com contratos de direito público ou por convênio, e também, adicionalmente, por contratação de serviços. E essas entidades atuarão no regime próprio delas. Sendo claro que não é possível destinação de recursos de fomento diretamente para entidades de fins lucrativos. Esse é o quadro normativo e é o único momento que eu quero dedicar a analisar a Constituição de forma expressa, para que nós tenhamos marcos básicos para conversar. Porque senão ficamos num uso ambíguo da palavra serviço público e, conforme o uso, de fato, tudo é impossível. Para isso é preciso pensar as parcerias. E é preciso ser rigoroso com as parcerias no seu enquadramento. Parceria existem de vários tipos. Existem entidades sem fins lucrativos que são falsas, não são entidades sem fins lucrativos. São formas apenas de capturar isenções, imunidades, vantagens, até desvio de recursos. Não há como ser flexível aqui. É preciso ser rigoroso do que de fato seja uma entidade parceira ou uma parceria autêntica. Parceria não é contratar serviços, parceria exige ausência de fim lucrativo, exige uma horizontalidade no vínculo. Uma concessão de serviço público, por exemplo, não é uma parceria no sentido próprio. Eu tenho poderes superiores do que o particular tem. Parceria exige horizontalidade, flexibilidade de formas de colaboração, destinação total dos valores para a prestação do serviço. Não posso ter, enfim, uma remuneração lucrativa com uma parceria. Transferência antecipada de recursos eu posso fazer, o que não é uma prestação de serviço não se admite juridicamente. Eu posso fazer antecipação de valores. O fomento da atividade são de atividades que o próprio particular já pode exercer livremente. Eu faço é induzir que ele aumente, que ele amplie, que ele fortaleça a sua prestação. E eu tenho que prestar contas integralmente de tudo isso. São características básicas. Outras tantas podem ser estabelecidas aqui e exigidas. Mas sem isso, de fato, eu tenho um desvio claro. O mais interessante é que a Constituição brasileira estabelece que o Estado não pode interferir no funcionamento das associações. E todos sabem que as entidades sem fim lucrativo são ou fundações ou associações. É por isso que o formato das OS foi pensado como foi pensado. Por quê? O Estado não poderia, na lei, dizer as entidades vão fazer isso, isso e aquilo, vão se organizar dessa forma, vão ter um conselho de tal tipo. Não. A minha sugestão ao ministro na época foi, ministro, pense um título jurídico e um contrato que é condicionado a que a entidade, ela mesma, ao ser instituída, ela estabeleça obrigações que nós achamos adequadas. Isto é, a própria entidade se autolimita. Não é o Estado que está interferindo normativamente, diretamente no seu funcionamento, no seu modo de constituição, organização e funcionamento. O Estado diz, eu só contratarei se você tiver este figurino. Se você desejar contratar comigo, vista este figurino. E vista esse figurino no seu estatuto fundamental de Constituição.
É o único modo de você respeitar também o artigo 5º da Constituição, nessa parte. Senão você estaria interferindo no funcionamento das associações. É preciso que as associações se auto-instituam deste modo. E outra coisa também que causa grande celeuma na área jurídica, que para mim é uma grande incompreensão, é que a assinatura dos contratos administrativos, dos convênios em que o poder faz parcerias com entidades sem fins lucrativos, não desnatura a entidade. Ela não passa a ser um órgão do Estado, não passa a ser uma autarquia, não passa a ser uma entidade pública, porque está atendendo a demanda que o Estado vinha atendendo no passado. Ela está e continua exercendo uma atividade que é livre à iniciativa privada e que ela pode exercer no regime de direito privado. Além disso, também o fomento, o estímulo, a indução que o Estado faz para atendimento de pacientes e clientes nessa área não transforma a atividade que é livre exercida pela entidade num serviço público em sentido material. Pode integrá-lo na grande estrutura administrativa do Sistema Único de Saúde, ou seja, no grande aparato burocrático, que não necessariamente tem que ser todo estatal, que é o SUS, mas se faz com formato, com perfil, com a natureza da entidade. Concluindo já vou, não, agora é rápido. E é interessante observar que isto se traduz também em mudanças do fomento. Antes o fomento era basicamente um subsídio, um auxílio lateral, uma concessão, a benesse que o poder público conferia, geralmente por atos ou até por leis a particulares. E quase sempre sem nenhuma parametrização do que seria contrapartida. Apenas eu destinava recursos a uma entidade de pescadores, porque eles são pescadores e precisam de ajuda. Não havia uma especificação do que eles deveriam efetivamente fazer com aquele recurso. Apenas finalisticamente aplicar para a melhoria das condições de vida daqueles pescadores locais. Essa forma de fomento vai entrando em crise na medida que aumenta também a intensidade das parcerias, o valor econômico, a expressão econômica dessas parcerias. E hoje se pode dizer que é uma evidente tendência, já a partir de 98 isso ficou muito claro, a que o fomento seja de auxílio mútuo, contratual, parametrizado, a partir de atos bilaterais, com uma especificação não só de indicadores de desempenho, mas unidades de serviço e indicadores não só de qualidade, mas indicadores de qualidade de gestão também, para que o Estado fomente a entidade. Ou seja, cada vez mais o caráter contratual vai assumindo a força nos novos fomentos. Em todos, mesmo no formato primeiro como no segundo, problemas de impessoalidade na seleção, de transparência do fomento continuam. Mas novos temas vão surgindo, como responsabilidade do Estado pelo serviço que é prestado pela entidade, responsabilidade jurídica, né? Responsabilidade civil, pelos danos decorrentes, eficiência desse gasto, qualidade do resultado, e não há jeito, não evita-se o debate ideológico quanto ao tamanho do Estado, porque o Estado, percebendo resultados positivos nesta matéria, deixa de investir em aparatos próprios. Isto vai acontecendo, sem dúvida, e continua acontecendo. Por fim, problemas que nós temos visto reiteradamente na área de saúde também, como criação de entidades de fachada, certificação legislativa, isso é um vício antigo do Brasil, muito antigo, que de certo modo, me parece, compromete fortemente todo o setor não lucrativo, que é ainda a existência no país de leis que concedem utilidade pública a entidades. Para mim, isto é inconstitucional. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Estas previsões legislativas não conferem nem verificam nada, absolutamente nada, e invadem o campo próprio da atividade administrativa. Mas desmoralizam todo o setor sem fins lucrativos, porque visivelmente são trocas de favores de grupos políticos. O controle a posteriori ainda se mostra muito ineficaz, o Estado controla mal, não sabe controlar, seleciona mal e controla mal ainda, lamentavelmente, tem aperfeiçoado até nos últimos anos mais intensamente o controle, mas ainda controla muito mal, favorecimento de critérios sem critério objetivo, baixa capacidade de gestão, formulação inadequada de projetos, transparência reduzida e ausência de regulamentação de compras. É exigido o regulamento de compras nas OS, nas OCIPs, mas
para um sem número de parcerias que ainda existem no Brasil, não se exige que a entidade tenha um regulamento próprio de compras para dar transparência e objetividade ao seu gasto. Por fim, essa última parte, providências ou sugestões que eu apresento para minorar um pouco esse cenário e essas dificuldades. Primeiro, eu vou bater de novo nisso. A qualificação política de entidades privadas. Se eu aprovo por lei que uma entidade de utilidade pública, pelo princípio que é da minha área, de paridade das formas, só por lei eu posso retirar essa utilidade pública, a rigor. Segundo, eu não analiso critério nenhum, eu não verifico os fatos, eu simplesmente concedo um benefício. E isto desmoraliza todo mundo. Para mim, isso viola a cláusula da separação de poderes, porque é uma atividade administrativa feita pelo Legislativo. O Legislativo está usurpando uma atividade que é de verificação, certificação, qualificação de entidades através da lei. Isso é violação da separação dos poderes. Tem que ser combatido, mesmo que seja muito antigo. É uma herança antiga dos primórdios lá da nossa República, quando parte dessas concessões eram feitas pelo Legislativo mesmo. Depois passaram a ser do Executivo, mas o Legislativo preservou e continuou fazendo concessões desse tipo. No meu entender, desmoralizam todo o terceiro setor fortemente. Segundo, a obrigatoriedade de concurso de projetos. Isso já vem sendo implementado nas últimas leis, a própria Lei 13.019 deste ano, que trata das parcerias voluntárias, eu não sei quais seriam as parcerias involuntárias, mas trata das parcerias voluntárias, estabelece já obrigatoriedade plena do concurso de projetos e de processos seletivos. Excepciona as OS. A lei excepciona as OS. Todas as suas exigências não são aplicáveis às OS. Ela expressa nisso. Mas há coisas boas nessa lei, de fato. Ela tem uma certo verbal, há frases completamente sem sentido, mas se pode extrair muita coisa útil da lei, no sentido de dar maior precisão aos processos seletivos de ONGs. Acho que é preciso fortalecer isso, prestigiar a lei também. O aperfeiçoamento da transparência na prestação de contas, prestação direta. É preciso dizer que o artigo 70 da Constituição ele permite que as entidades prestem diretamente aos tribunais de contas contas, o que garante uma certa imediatidade entre a atuação da entidade e a prestação de contas. Hoje, as entidades prestam contas ao secretário, ou ao órgão em que elas têm parceria, e este órgão, depois de ter todo o município, ou o Estado, ou a União, tendo suas contas aprovadas, encaminhará para o Tribunal de Contas, no futuro longínquo, elementos adicionais de esclarecimento sobre as parcerias. Isso não funciona. Isso não funciona. O artigo 70 permite que este controle seja direto. Isso vai dar um pouco de trabalho para os tribunais de contas e para o TCU, mas eles também reclamam disso, a rigor. Reclamam que há irregularidades, então é hora de um acompanhamento mais fino e direto. Evitar a instabilidade de financiamento. Uma ideia talvez seja criar fundos garantidores de contratos de fomento. Nós temos fundos garantidores nas PPPs. É importante também que as atividades sociais tenham garantia de continuidade, de permanência do financiamento, não fiquem à mercê de instabilidade enorme. Depois de contratado certo serviço, é preciso que haja um compromisso de que aqueles serviços sejam de fato financiados. Fundos garantidores de natureza social, evitar a instabilidade regulatória, essa ideia também de a cada ano a LDO trazer normas sobre transferências de recursos para entidades privadas, estabelecer novas regras para as parcerias, é uma estabilidade regulatória inaceitável. É preciso ter um marco realmente estável nessa matéria. Divulgação de resultados anuais das entidades fomentadas, porém vis-à-vis as entidades da administração pública. Hoje nós estamos aperfeiçoando cada vez mais o controle das entidades parceiras, e eu tenho visto trabalhos notáveis disso, manuais incríveis de controle de resultados, de indicadores de resultado, indicadores de gestão. E eu perguntei outro dia, muito bem, e vocês aplicam isso para os hospitais da máquina pública? Não. É preciso ter um mínimo de comparabilidade para que fique claro qual é o ganho de resultado das parcerias.
Capacitação dos gestores sociais, dos controladores sociais também. É preciso capacitar as pessoas a pensar a lógica da parceria distinta da lógica da prestação de serviço, distinta da lógica do exercício da autoridade, distinta da lógica da administração central. É outra lógica. Né? Questionamento em juízo de imposições dos órgãos de controle sem base legal nenhuma em matéria de contratos, controles e pessoal. Os tribunais de contas têm avançado fortemente sobre a intimidade do funcionamento das entidades sem base legal, com base apenas em preceitos muito gerais de controle, e acredito isso pode ser questionado em juízo. Do mesmo modo que a Petrobras questiona todo dia as decisões do Tribunal de Contas em matéria de licitações, porque o Tribunal de Contas não aceita as licitações da Petrobras com base no regulamento da Petrobras. O Supremo já disse que é legítimo. Todas as decisões do TCU insistem em dizer que em sancionar a Petrobras, e a Petrobras recorre todas as vezes ao Supremo Tribunal Federal. Permanentemente, insistentemente. É preciso que as entidades comecem, ou suas associações, comecem a questionar certas imposições dos órgãos de controle que não têm base legal. Produzir conhecimento sobre as parcerias para ampliar a deferência judicial, vou explicar o que é isso, na autonomia de terceiros, da autonomia do terceiro setor e em matéria de controle. O que é que significa isso? O Poder Judiciário no Brasil, exatamente como utiliza conceitos indeterminados muitas vezes no controle, você pode verificar nas decisões que quando a entidade tem credibilidade, quando a entidade apresenta resultados que o próprio Poder Judiciário reconhece como legítimos, ele tem uma deferência, uma aceitabilidade muito maior, uma tolerância muito maior às peculiaridades da gestão daquela entidade do que quando, ao contrário, a sua compreensão é de que tudo vai mal, de que há uma generalizada roubalheira. O Supremo não é deferente, nem o Judiciário é deferente. Isso talvez explique um pouco a Rede Sara. Há várias decisões judiciais favoráveis à Rede Sara, que questionou o Tribunal de Contas e contou com a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Houve uma deferência, houve um reconhecimento de legitimidade de certas práticas diferenciadas de agir, de gestão, pelo tribunal reconhecer seriedade de propósitos e resultados entregues pela entidade. Portanto, produzir conhecimento, divulgar os resultados das entidades do terceiro setor, produz também uma consequência indireta, que é uma pacificação jurídica muito maior e decisões judiciais favoráveis à autonomia do terceiro setor. Enfim, por último, a integração das bases de serviço do SUS e da saúde complementar, algo que todo mundo pede, que também permite a comparabilidade dos serviços com o famoso cartão de saúde ou identidade médica individual, como seja, como vocês queiram, mas de uma forma que nós tenhamos como parametrizar o percurso de atendimento do cidadão no país. Enfim, são reflexões. Agradeço, aqui há uma tripla publicidade, a divulgação de 2 livros em que nós tratamos esse tema, um tema sobre o terceiro setor e parceria, já mencionado aqui pelo Januário, surgiu de um debate que aconteceu em São Paulo, com grande apoio dele, sobre o tema do terceiro setor na área de saúde, e depois esse livro trata do projeto que os juristas fizeram sobre a nova organização administrativa, e por fim, a próxima edição do Congresso sobre o terceiro setor na área de saúde já é próxima, no final do mês de setembro, no Rio de Janeiro, onde esses temas voltarão em discussão. Perdoe a propaganda, mas a ideia é que esse debate continue. Muito obrigado.